No livro A Religião do Bolsonarismo, eu acho que o Iago mirou bem, eu acho que ele até foi na direção certa, mas tá, ele teve os seus tropeços no meio do caminho, né? E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geoleu A Religião do Bolsonarismo de Iago Martins, publicado pela editora Episteme. E assim, só de falar o nome bolsonarismo e ainda somado ao nome do Iago Martins, eu tenho certeza absoluta que você assistindo esse vídeo já deixou seus comentários aí, ou seu like, ou seu dislike, porque a internet, o povo é muito alvoroçado. Então antes de falar do livro propriamente, eu preciso falar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, se você gostaria de fazer uma crítica decente ao livro, coisa madura, que é realmente relevante, o que você precisa fazer é pegar o livro e ler e criticar de acordo com o material publicado. Se você não quer se dar o trabalho de ler o livro, tudo bem, você tem essa liberdade, você não precisa ler, mas igualmente não convém você fazer críticas ao material que você não conhece, né? Agora, se você tem críticas ao Iago ou à capa do livro, porque muita gente criticou a capa do livro, por exemplo, aí são outras questões, não vou entrar tanto nesse mérito exatamente. Tá, na verdade, talvez eu fale um pouco sobre a pessoa do Iago. Porque teve gente que perguntou... ele vai falar sobre a religião do lulismo, do petismo? Então, a resposta é não. Acontece que quem está no poder agora é o Bolsonaro e o que é evidente diante da proposta do Iago é essa religião do bolsonarismo. Então ele nega que existe uma adoração a Lula e... Não, mas não é o assunto deste livro. E por que ele não fez antes sobre Lula e sobre o PT? Na verdade, Iago publicou bastante coisa contra a esquerda e contra o governo petista. Mas não saiu em livro porque, se não me engano, eu acho que Iago não estava nem escrevendo um livro na época. E ainda mais nesse cunho tão propriamente político. Mas o Iago agora tá num plano de poder pro MBL. Gente, esse negócio do MBL é cômico, mas sendo breve, o Iago palestrou em um congresso do MBL. Inclusive, eu estive presencialmente lá, eu acompanhei algumas conversas, estive próximo do Iago, eu vi a palestra dele. Inclusive, ela está disponível no YouTube, eu recomendo que você veja para você saber o que foi que ele falou lá. E ele foi falar de religião, ele foi falar como teólogo. E nas outras participações do Iago com o MBL foi ao vivo no YouTube, também pode ser visto. Você pode ter até algum questionamento sobre algo do que ele falou lá, mas dizer que ele é vinculado ao MBL e por isso o livro é invalidado é uma coisa tão sem sentido que eu só tô levando a sério porque isso foi uma das coisas muito faladas, mas nem é pra se levar a sério. Mas enfim, tendo dito isso, vamos ao livro, né? O objetivo do Iago com esse livro, A Religião do Bolsonarismo, é provar esse título. É que existe uma religião voltada para o Bolsonaro, para o governo bolsonarista, e que isso é terrível e, inclusive, isso está afetando a igreja evangélica. Pode-se dizer que a religião do bolsonarismo é uma aplicação desse livro do Iago, No Alvorecer dos Deuses, que é onde ele fala sobre idolatria, mas agora ali ele fala aplicado ao governo Bolsonaro. Uma coisa interessante que ele coloca na introdução é o objetivo dele. Ele diz que ele não quer dizer quais foram as razões para a eleição de Bolsonaro, porque outros livros já fazem isso, né? E ele diz, inclusive, que o objetivo dele não é atacar os eleitores de Bolsonaro. E esse é um outro ponto também que era para ser prévio, mas enfim, agora eu falo. Quando ele fala de religião do bolsonarismo, eu não sei por que algumas pessoas pensaram isso, mas... enfim, não foi a minha impressão, mas muita gente teve a impressão de que o Iago estava atacando de idólatras todo eleitor de Bolsonaro ou todo apoiador de Bolsonaro como idólatra. Como se todo mundo que tivesse votado no 17 ou que concorda com alguma coisa de Bolsonaro fosse um idólatra. E não é isso. E ele diz isso logo na introdução. Eu até brinquei com o Iago que as 5 primeiras páginas do livro, que é a introdução, já responde a, 60% dos críticos. Então não, o objetivo dele não é atacar os eleitores de Bolsonaro, porque, e aí as palavras dele que eu achei bem legal, ele diz, não é sobre em quem você vota, mas em quem você se devota. E com essa frase simples, na introdução do livro, já fica bem claro que existe uma distinção
entre você votar em um candidato, no caso de Bolsonaro, e em você se devotar a ele, reverenciando e o adorando. E o objetivo dele é falar desse outro lado. O capítulo 1, o Iago ele começa a falar sobre a derrocada do PT e como Bolsonaro foi ganhando popularidade. Então ele fala sobre essa influência religiosa, né? Principalmente em meios evangélicos, de como muitos evangélicos e pastores e representantes de diversas denominações começaram a apoiá-lo e dar várias expressões e palavras em termos de afirmação do governo Bolsonaro, como ele sendo o candidato correto, como ele sendo a opção, digamos assim, santa em termos da eleição. E aí o capítulo 1, e essa é outra coisa que eu até brinquei com o Iago, muita gente gostou porque esse capítulo ele é cheio de citações. Ele traz muitos exemplos, muitas citações, muitos casos. Particularmente eu achei até um pouco cansativo e vai lendo e uau, mais uma. São muitos casos mesmo, todos com fonte, apesar de que tem algumas fontes que é restrito aos assinantes, são fontes de jornais. E essas fontes são para dizer o quanto houve esse movimento de apoio em um tom religioso a Bolsonaro, não apenas político, não apenas moral, não apenas social, mas religioso, e como isso é o problema, como esse é o problema. Só que tem alguns exemplos que eu fiquei meio assim, não tão seguro de que contribuía para o que o Iago quer defender. É o caso de André Mendonça, quando ele, em seu discurso de posse, ele chama Bolsonaro de profeta, né? Ele diz que Bolsonaro é como um profeta no combate à criminalidade e que ele se une a esse profeta, né? Disse André Mendonça. Eu fui dar uma olhada na fonte do Iago e não é uma fonte primária, é uma citação do jornal, mas eu tenho uma vaga lembrança de que eu assisti esse vídeo do discurso dele, e o Iago comenta assim: o profeta, segundo a teologia bíblica, é alguém cujas palavras provêm diretamente de Deus e que deve ser seguido sem restrições. Então o que o Iago está dizendo é que com a fala de André Mendonça significa que ele vai seguir o que Bolsonaro diz irrestritamente. Antes de comentar sobre isso, eu queria citar outros exemplos. Ele cita Silas Malafaia por causa da facada. Ele diz: a facada reforçou muito entre os evangélicos a sinalização de que a eleição de Bolsonaro ocorrerá pela vontade de Deus. Esse caso da facada realmente foi algo muito terrível, porque, caramba, teve um louco ali que tramou um atentado contra um candidato, né, que possivelmente iria ganhar, ainda candidato. Agora, essa foi uma das fontes que estava restrita para assinantes, né? Mas só para citar mais um exemplo, eu já comento todos os 3 casos aqui. Ele cita aqui o senador Magno Malta, que orou por Bolsonaro, né? E ele diz: a tua palavra diz que quem unge a autoridade é Deus, e o Senhor ungiu Jair Bolsonaro. E também Edir Macedo disse, na ocasião da eleição de Bolsonaro, que ele iria ungir o presidente da mesma forma que um dia o profeta Samuel ungiu o rei Davi. Todos esses exemplos olham para Bolsonaro como uma autoridade e sim usam o nome de Deus e atribuem todo esse aspecto, esse peso religioso à pessoa de Bolsonaro. Só que eu não tô tão certo que essas expressões querem dizer exatamente que Bolsonaro é uma autoridade religiosa, tal como o conceito estrito sensu ali do que significa um profeta. Por exemplo, em Romanos 13, a partir do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Autoridades superiores se refere a governo secular, governo civil, certamente. E o versículo 1 já fala que ela procede de Deus e foram por ele instituídas. Então, assim, mesmo que eu não seja da laia de Silas Malafaia, não vejo tanto problema em ele dizer que foi pela vontade de Deus que Bolsonaro sobreviveu ou que ele fora eleito. Mas o texto continua: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, terá o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o que é mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O versículo 4 fala que a autoridade civil é ministro de Deus.
2 vezes. Então assim, me parece que a fala do André Mendonça tem muita correspondência com isso, sabe? É um uso um pouco mais abrangente, porque Paulo não está dizendo aos romanos que o governo civil é como um pastor, é como um anjo ou como um profeta ministro de Deus. Ele está dizendo que é usado por Deus para certos fins. E na fala de André Mendonça ele está dizendo que Bolsonaro, no combate à criminalidade, é usado por Deus. Nesse sentido, eu não vejo problema. Agora, se você questionar o quanto Bolsonaro combate a criminalidade, aí é outro ponto. Mas não é disso que a gente está falando aqui. Mas enfim, eu cito esses casos porque eu acho que houve um pouco de exagero, ou talvez um pouco de forçação ali para encaixar esses casos dentro dessa ideia da religião bolsonarista. Porém, os casos que se seguem são bem absurdos e o método do Iago é muito bom. Porque qual é o método dele? Ele não entra aqui em discussão meramente política, sociológica ou até mesmo de moral pública e civil. Não é esse o tema do livro. Inclusive, o título do livro é A Religião do Bolsonarismo, um ensaio teológico. E sim, eu vi até uma crítica ao livro do Iago dizendo que não é um ensaio teológico, mas eu discordo. Porque o que o Iago faz é observar o fenômeno político, ver um comparativo com aspectos religiosos, e a partir desses aspectos religiosos, comparar com a teologia cristã, e a partir disso ele faz a crítica. Eu percebi isso basicamente no livro inteiro, e eu achei isso muito legal. E toda vez que ele fazia um comparativo, eu ficava, caramba, parece mesmo. Caramba, tudo é... Nossa, velho, até isso. E nesse sentido, eu acho que o Iago fez um trabalho muito bom. Por isso que eu gostei desse livro. Mas esses exemplos que eu citei, ainda que eu estando correto, né, em discordância com o Iago, não tira o mérito do ponto dele. Porque os tantos outros exemplos de uso, até mesmo dos meios de graça, até mesmo dos sacramentos, como o batismo, sendo profanado, louvando a Bolsonaro, dizendo, nosso número é 17, mito, no meio de uma celebração de batismo, ou o uso da mesa do Senhor, da Santa Ceia, onde Bolsonaro é convidado para participar juntamente com evangélicos, mesmo sendo o próprio presidente não evangélico e declarado como católico por diversas vezes. Então, assim, olhando todos os exemplos, ainda que não tenhamos algo tão específico como uma religião bolsonarista, eu não estou dizendo que é o caso, mas vamos supor que não seja o suficiente para isso, no mínimo é muito evidente como tantos movimentos religiosos em favor de Bolsonaro acabam profanando a palavra de Deus, nome de Cristo, as ordenanças de Deus, porque Bolsonaro em momento nenhum ele demonstra cristianismo com sua vida. Ele não reflete a Cristo. Você pode até ser cristão e de alguma forma apoiar Bolsonaro, mas você pode dizer que ele é um irmão em Cristo, que ele reflete os frutos do Espírito Santo com a sua vida, com as suas falas, com o seu trato com o próximo ou com o diferente. Agora, se a gente encontra uma pauta moral que de alguma forma é mais interessante ou chama a atenção do cristão, aí é outra coisa. Mas o ponto é o quanto nós estamos confundindo ou misturando as coisas. Agora, na continuação do livro, eu acho que o que fica mais evidente desse aspecto mais de idolatria política e de uma religião bolsonarista é o aspecto da defesa da pessoa do presidente, uma defesa do governo irrestrita. Não importa o que aconteça, não importa o que se diga, ele está certo e todos estão errados. Isso é absurdo. Eu vou ler um trecho aqui pra vocês. O Iago comenta assim, com base naquela frase de Jesus, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele diz assim, aqui já no capítulo 2. Muitos são os sinais de que damos a César o que é de Deus. É quando nos dispomos a seguir a César incondicionalmente. É quando proclamamos com insistência. É quando defendemos com pressa. Quando fechamos os olhos para os defeitos. E quando os defeitos se acumulam, tratamos como pouco importante. É quando julgamos o adversário como o mal absoluto. Quando achamos que só o nosso político preferido pode nos salvar. Quando ele nos
nos preocupa quando ele move a história para uma batalha cósmica entre bem e o mal, quando nos dedicamos a ler sobre ele mais do que sobre qualquer outra coisa, quando nos congregamos em torno de quem também o ama e tratamos como inferiores quem está fora do grupo. É quando quem discorda é canalha, quando quem muda de ideia vira traidor, quando excomungo para fora da minha vida quem não o trata do mesmo modo. Tudo pode se tornar um Deus em nossos corações: esposas, filhos, alimentos, prazeres, recursos, opiniões, sonhos. Dizem que há mais ídolos que realidades no mundo. Você pode achar um político melhor do que outro. Você pode até dar o seu voto, mas você não dá a sua devoção. Deus acima de todos, até do presidente. Rapaz, esse parágrafo aqui é o parágrafo de conclusão do capítulo 2. E eu achei ele excelente, porque aqui sim eu concordo com cada letra desse parágrafo. Esse é o problema do bolsonarismo. E não é o problema de se apoiar o presidente, eu já falei isso, né? Não é o problema de ter votado nele, mas é um problema de cegueira, é um problema de uma defesa incondicional que você não suporta ouvir alguém que pensa diferente. Não suporta ouvir uma mínima crítica à pessoa do presidente. Já é a maior ofensa possível e você já se enche de ira, em intolerância e já se volta contra a pessoa e até mesmo, em alguns casos, corta relacionamento porque aquela pessoa é um esquerdista, é um marxista, comunista, só porque acha que o presidente devia ser mais ponderado nos seus discursos. O Iago comenta aqui também sobre o fenômeno de algumas páginas e perfis de pastores. No Facebook você vê mais disso, que nem parece mais que são pastores. Você entra em alguns perfis e você fica em dúvida se ali se trata de um ministro do evangelho ou de um militante político. É vergonhoso. Algumas páginas que gostavam de compartilhar teologia, textos bíblicos, citações de teólogos e de pensadores cristãos, se tornaram apenas páginas pró-governo, com frases de Bolsonaro, vídeo de Bolsonaro, Bolsonaro sendo aplaudido, Bolsonaro sendo recebido. Só dá nisso, velho. E novamente, não há necessariamente um problema de você olhar para isso e falar: nossa, que bonito, o povo gosta dele, mas cara, sua vida virá em torno disso? Será que não tem algo errado? E sim, tem, porque você está entregando a sua vida, a sua devoção a um político, a um governo, e perdeu até mesmo a sua santidade e o seu senso de serviço cristão. Opa. Vamos lá, que acabou a bateria aqui, agora estamos de volta. Enfim, sobre esse aspecto de postura mais violenta, é o ponto do capítulo 3. Ele fala bastante sobre isso e ele comenta ali sobre algumas teologias do domínio. E ali, eu acho que é onde fica mais evidente essa questão do método que eu falei, né? E observar uma postura fenomenológica, falei certo? Do governo, apontar para aspectos religiosos e então, usando a teologia, né, mostrando uma crítica à teologia que fundamenta aquela postura. É esse capítulo que o Iago comenta sobre a questão desse discurso mais violento, que é justificado e como é que ele é justificado? Por que tudo bem usar palavras duras, xingamentos, palavrões, usar palavras, discurso violento de embate, de guerra em todas essas questões? Porque o inimigo é o mal em absoluto, é a personificação do próprio diabo. E quem é a personificação do próprio diabo? Aí vai ser o deputado que discorda, vai ser o senador que é de esquerda, o outro candidato que é marxista. Então, se existe um embate com o mal absoluto, então tudo é permitido, tudo é legitimado pela força. E um exemplo que ele cita aqui é o louvor, né, de Bolsonaro e do governo Bolsonaro, um louvor ao período do regime militar. O interessante é que a defesa é: olha, mas se os militares não assumissem o poder ali, o que nós teríamos hoje era uma Venezuela, ia ser pior do que isso, né? O governo marxista ia dominar o Brasil. Ou seja, a ideia é que o regime militar foi um mal necessário, ou foi necessário, para impedir um mal maior. Mas isso não significa, ainda que sendo verdade, que o que foi feito foi algo bom, em termos violentos e de tortura. E o Iago comenta: quem tem câncer celebra o fim da quimioterapia, não o começo. Porque a quimioterapia é terrivelmente cruel, é violento, é intrusivo, e a pessoa sofre muito. Mas é um mal, algo ruim,
para impedir a proliferação e o aumento do câncer, que é muito pior, mas ninguém louva a quimioterapia, né? Ninguém solta fogos na data de início da quimioterapia, sabe? Mas o capítulo 4 foi o mais gritante pra mim, porque é onde o Iago fala sobre o versículo, né? E conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. E ele comenta aqui o caso do Ernesto Araújo, em 2 de janeiro de 2019, onde ele faz um discurso e basicamente uma exegese do texto de João 8,32, aplicado ao nacionalismo e ao Bolsonaro. E aí é uma questão realmente complicada, porque o texto está falando de Jesus Cristo e a libertação do pecado. Não está falando de algum militante ou de um candidato político que vem libertar o povo do engano, das mentiras que se proliferam na mídia. Não é disso que ele está falando. Então, assim, esse tipo de coisa, não dá para você olhar para isso e dizer, bobagem, ele confundiu, mas ele está fazendo um uso indevido e profano da palavra de Deus. Ainda mais de um texto tão central ao expor a glória do evangelho. Nós, como cristãos, não podemos olhar para isso e, tudo bem, ele se confundiu. Não, nós devemos lamentar, nós devemos nos irar. Isso deve causar uma revolta em nós. Não é tudo bem. Ele está zombando da palavra de Deus. Ele está zombando do ministério do meu Salvador. Faça sua defesa de Bolsonaro, mas não use o conceito de verdade bíblica e evangélica aplicado a ele. Mas essa ideia de verdade, né, tem muito a ver com aquilo que a gente vem falando de fake news, né? De como existe manipulação dos dados, de como a extrema imprensa vem manipulando as coisas para ser contra o governo. E de fato, a mídia não é imparcial, não mesmo. E sim, existem muitos esquerdistas, comunistas, por trás da mídia, dos jornais, etc. Sim, isso é verdade. Mas a partir do momento que você nega praticamente todo tipo de mídia, todo jornal, e só é validado a informação que vem do governo, só de falar essa frase quase dá um arrepio aqui. Não é ser unilateral demais, não? E aí o Iago comenta aqui, se toda acusação contra o presidente é um apoio indireto a um projeto de consolidação do comunismo no Brasil, Bolsonaro acaba sendo blindado de todos os lados. E aí, aquela comparação marota com o aspecto religioso, o Iago diz, no meu tempo de neopentecostalismo, nós só poderíamos ouvir e assistir coisas de cunho religioso. É aquele tradicionalismo mais rígido, mais fechado, mente fechada mesmo, olhar fechado, tudo de só ouvir aquele lado, só ouvir aquela pessoa. E assim, talvez algum de vocês esteja pensando agora, mas quer dizer então que a esquerda é moderada, quer dizer então que o PT gosta de ouvir o lado oposto. Não. E é aí que tá. E eu acho que é aí que o Iago matou a pau, sabe? Ele comenta assim, claro que essa postura não é privilégio da direita bolsonarista. É frase do autor. Ele continua. A esta altura, na verdade, estamos mostrando que o apocalipse político não é exclusivo das esquerdas, como foi apresentado mais diretamente na obra até aqui. Ou seja, ele já está assumindo que a esquerda tem isso. Mas o que ele está dizendo é, isso não é exclusivo da esquerda. E ele continua. As esquerdas também assumiram um tipo religioso de tribalismo semelhante ao que caracteriza os mais heréticos culto de mistérios. Para as esquerdas mais ativas, o voto em Bolsonaro é um tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado imperdoável que apenas os piores flagelos podem expurgar. Não importa se as alternativas viáveis pareciam piores, se o principal adversário tinha relacionamento direto com criminosos e que recebia apoio direto de um ex-presidente presidiário, se o voto foi celebrado ou enlutado. O que importa é que o voto, mesmo mais tímido apoio, ainda o cálculo mais sofrido dentro dos limites das opções dadas, marca o cidadão como um boi ferrado, com um 666 na testa e na mão direita. Qualquer antigo apoiador mais vistoso, como um Alexandre Frota ou um Kim Kataguiri, só pode ser perdoado se passado imediatamente a uma postura progressista e anticonservadora e antiliberal. A redenção custa caro e o único sangue derramado que se aceita é o de quem ousou votar no que julgam ser a encarnação mais vívida possível do próprio diabo. E olha só, esse longo parágrafo aqui do capítulo 4 é uma extensa e profunda
crítica ao movimento de esquerda. Na boa, eu não consigo imaginar como é que é possível ler algo desse tipo e chamar o Iago de esquerdista. Mas tudo bem, seguindo para o último capítulo. O último capítulo fala de apocalipse, de conspiração, de como tudo é usado para ser contra o presidente e contra o governo. Mas eu não vou comentar muito sobre esse capítulo não, mas até porque esse vídeo já tá muito grande, certamente. Mas só para concluir, uma coisa que eu achei muito interessante, ainda que o Iago tenha dito no início do seu livro de que ele não iria entrar nos detalhes e razões de por que Bolsonaro foi eleito, mas ele acaba falando um pouco sobre isso no final, na sua conclusão, quando ele diz qual é o problema da esquerda. Porque diante de alguns absurdos de apoiadores e de pessoas que estão ali fechadas com Bolsonaro, independente do que aconteça, a esquerda ri, a esquerda zomba e a esquerda acha que não faz sentido nenhum apoiar ao presidente Bolsonaro. E aí ele diz o seguinte: enquanto as esquerdas zombarem dos abusos na educação sexual em escolas como se fosse uma paranoia, enquanto não se preocupam com o problema das ideologias únicas sendo apresentadas no ensino fundamental e médio, enquanto não derem atenção aos cristãos que são expulsos da vida acadêmica por assumirem uma ética conservadora, enquanto não procuram quanta verdade há no medo das igrejas de perderem o direito de liberdade de culto, eles continuarão sendo ignorados. Vão fazer banquinhas com bolo e café tentando virar votos que seria de Bolsonaro e será inútil. Ou dando um pouco de braço a torcer, tentam revelar o que é mentira e exagero sem deixar de assumir denúncias verdadeiras. Encontram alguma razão nos temores conservadores ou vão continuar sem entender o porquê Bolsonaro foi eleito. Existe espaço para um apoio não idólatra ao presidente? Certamente sim, mas depois de tudo que foi visto em seu governo até aqui, é possível haver possibilidade de apoio sem idolatria? A minha preocupação é de que isso se torna menos provável à medida em que nos aprofundamos em sua política. Então perceba, existe apoio ao presidente sem idolatria? Sim, é possível. Mas conhecendo a fundo a política do governo e continuar apoiando é possível? Perceba que em um primeiro momento ele disse certamente que sim. Em outro momento ele diz é menos provável. Então ok, essa é a opinião do Iago e eu achei interessante essas duas posturas diferentes, né? Em um primeiro momento, uma ação contundente, certamente que sim. Em um segundo momento, eu acho pouco provável. Mas o que eu achei curioso é como o Iago, mesmo falando da situação atual, ele fala do movimento esquerdista porque seria de fato, e eu vi muita gente criticando isso, seria de fato uma incoerência fingir que não existe um movimento esquerdista, uma idolatria política petista ou coisa desse tipo, sendo que o Brasil já sofreu com isso por tantos anos e as universidades estão cheias disso, a própria política está cheia disso. Então eu achei interessante. Foi uma boa surpresa ver isso, né? Mas enfim, falei demais do livro, demais. Eu queria fazer um vídeo curto, eu falei com a minha esposa, falei, querida, eu vou fazer um vídeo rápido. Não consegui. Mas eu acho que eu falei tudo do que me chamou a atenção no livro. Concluindo, eu gostei do livro, gostei de fato. Eu acho que esse método do Iago é interessante. Acho que em alguns casos particulares houve uma forçaçãozinha ali. Não vou dizer que ele foi totalmente enganoso ou mentiroso, não acho que é o caso. Até porque a maioria dos exemplos que ele citou eu posso concordar. Citei alguns aqui a título de ilustração. Mas se você não estava com vontade de ler esse livro, não estava com vontade de ouvir a respeito disso, mas ficou até aqui, fica a minha recomendação. Quer você goste do Iago ou não, quer você seja um apoiador de Bolsonaro ou não, se você é um cristão, é inegável que esse aspecto de idolatria política está presente em nosso meio, que precisamos estar atentos para refrear esse mal e alertar nossos irmãos, alertar nossas igrejas. E eu acho que o livro ajuda bem nesse ponto, né? Eu acho que ele tem um bom papel nesse sentido. Se você quiser comprar em e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tem também um livro físico, houve uma pré-venda, eu não sei se já foi esgotado, eu vou deixar o link da editora aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Iago, meu amigo, um abraço para você, eu espero que você tenha achado tranquilo aí as minhas ponderações e não tenha ficado com raiva de mim. Por favor, não faz um vídeo me criticando, porque senão seus seguidores vão vir me torturar. Por que você falou isso do Iago? Para os admiradores do Iago aí, a gente é amigo, tá, gente? Só paz, beleza? Eu, Iago de Castro Martins, venho, por meio deste áudio, autorizar
o senhor George Lucas Figueiredo da Silva, doravante Geolê, a falar mal do meu livro, tanto quanto ele o queira, sem afetar a amizade. Atenciosamente, o autor. Muito bom.